Vamos lá, pessoal, bom dia. Vamos lá, acorda para cuspir. Vamos para a nossa segunda aula aí sobre propriedade coligativa, ok? Pega sua apostila, página 47 até 54. Vamos dar os exercícios aí sobre este conteúdo que nós vimos na última aula. Bastante teoria, interpretação quanto à dissociação de substâncias iônicas, muito importante. Vou refazer com vocês, então peço que estejam com apostilas aí. Começando na página 54, tá? Primeiramente, vamos começar com uma organização das ideias aí da página 54. Diz ali o seguinte, ó, sobre os efeitos coligativos, fatores que influenciam essas propriedades, completar a tabela. Nós vimos que os efeitos coligativos são efeitos relacionados de um líquido puro, quando colocado um soluto nesse líquido, altera as propriedades de pressão de vapor, de ponto de fusão, ponto de ebulição, e existe um quarto efeito que é a passagem de solvente por uma membrana, que é a osmose, certo? Você tem que lembrar disso daí para realizar os exercícios. Qual é a propriedade? Nós vimos bem por último um slide, tá? O último slide da nossa última aula, eu disse que os efeitos coligativos dependem da quantidade de partículas. Quanto maior for o número de partículas, maior é o efeito, certo? Então, se eu coloco lá dois líquidos, as duas substâncias, eu coloco sal de cozinha, NaCl. Uma eu coloco na concentração de meio mol, eu vou ter uma alteração na pressão de vapor. Se eu coloco o dobro disso, eu vou ter o dobro da alteração de pressão de vapor, certo? Espero que não tenha ficado confuso, vou fazer com vocês alguns exercícios. O seguinte, ó, nessa tabelinha nós temos aqui, completar aqui o ponto de fusão e a temperatura de ebulição da água. Bom, moleza, porque a água nós sabemos que ela entra em fusão, ela congela a 0 graus Celsius e ela entra em ebulição a 1 atm, a temperatura, né, a pressão atmosférica normal, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Muito bem, nós temos aqui a pressão de vapor da água já demonstrada, 17,54. Muito bem, tá bom. Preenchi a primeira linha, caso caia aí na sua prova, no seu trabalho. Bom, em branco você não vai deixar, né? A água nós sabemos. Agora aqui, meus caros, acrescentando aqui 1 mol de glicose, qual vai ser a temperatura de fusão dessa água? Eu tenho a informação aqui que 1 mol de sacarose, eu tenho esta temperatura de fusão, menos 1,86. Qual a diferença de sacarose para glicose? Será que tem muita diferença? Fórmula da glicose, fazer aqui, ó, G, glicose, tá? Não vou escrever tudo aqui porque não convém. Glicose, qual é a fórmula da glicose? C6H6O12. Beleza, tá aqui. Ô, letra bonita, hein? Qual é a fórmula da sacarose? C12H22O11. O professor tem que saber isso aqui? Ó, meu caro, se você está no segundo ano, você não sabe a fórmula da glicose e da sacarose, tem que estudar mais química e biologia aí, viu? Vocês já estudaram isso aqui nos açúcares, lá em biologia, provavelmente. Tem que decorar? Não, mas tem que saber que ambas substâncias, tanto a glicose quanto a sacarose, são compostos exclusivamente formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. Muda aqui as suas quantidades de cada elemento químico, tudo bem? Muda aqui as quantidades. Mas carbono, hidrogênio e oxigênio conduzem a eletricidade, essas substâncias. São substâncias que, quando colocados em água, sofrem dissociação? Não. Então, se eu tenho 1 mol de sacarose, eu tenho 1 mol de glicose, algumas dessas duas substâncias vai ter um efeito maior que o outro? Não, né? Não, porque tem a mesma concentração de partículas quando dissolvidas em água. Então, se a temperatura de fusão da sacarose é 1,86, quando colocado glicose, também é de menos 1,86. Beleza? Tudo bem? Temperatura de ebulição. Perceba que colocando a glicose, não é mais 100 graus Celsius, agora é 100,52. Colocando a sacarose, que tem a mesma concentração, né? Aqui, ó, mesma concentração dessas substâncias e a concentração de partículas é a mesma, pois apresenta apenas carbono e hidrogênio, não sofre dissociação, então a temperatura também vai ser a mesma. Temperatura aqui, no caso, para a sacarose, quando adicionado, a água vai ferver agora, ó, a 100,52.
pois ambas as substâncias são moleculares. Ok? Qual vai ser a pressão de vapor? Bom, se para a glicose é 17,23, para a sacarose também é 17,23. Tudo bem até aí? Tudo bem? Acompanhe os demais exemplos. Se tiver dúvida, anota e me pergunta lá na sala, tá? Agora aqui, meus caros, ó, identificando estes outros solutos, o NaCl. NaCl eu passei a vocês já, que é uma substância iônica. Quando isso aqui é adicionado em água, NaCl, quando isso é adicionado em água, nós temos o que com o sal? Fala aqui para o tio, nós temos a dissociação. Separa o metal do ametal. Como que separa isso? Revendo lá, aqui ó, o sódio só tem um, cloro só tem um. Nós sabemos que quem começa, o metal é a parte positiva e o cloro é a parte negativa. Então eu tenho olha, as quantidades correspondem às cargas, tá? Faz o inverso, tranquilo. Ó. Qual vai ser a carga do cloro? Vem aqui da quantidade do sódio, vai ser menos 1. Qual é a carga do sódio? Vem aqui do cloreto, ó. Também vai ser, só que agora positivo, mais 1. Quantos sódios eu tenho nesse composto? Eu tenho um sódio só. Quantos cloros? Eu tenho um cloro só. Opa, falo 1 e escrevo 2, né? Tenho um cloro só. Ih, cavalo. Ih, tá louco, hein? Um cloro só. Então, resultado dessa dissociação, prestem atenção, é simples. É simples. Resultado dessa dissociação, eu tenho uma partícula de Na mais e eu tenho uma partícula de Cl menos. Quantas partículas totais nós temos aqui? Nós temos 2 partículas. Então, em relação à sacarose e à glicose que nós já fizemos aqui anteriormente, cujo essas substâncias em água fornecem apenas uma partícula só, percebam que a glicose e a sacarose, 1 mol dessas partículas aumentou de 0, a temperatura, né, se tornou mais inferior ali de 0 para 1,86. Tem uma partícula só. Agora, o sal de cozinha, que é o NaCl, ele tem 2 partículas. Se uma diminuiu para 1,86, 2 vai diminuir quanto? O dobro, né? Quanto que é o dobro de 1,86? Ah, então a temperatura de fusão agora dessa água vai ser o dobro de menos 1,86. Quanto que vai dar o dobro de menos 1,86? 3,72. Muito bem. 3,72. A temperatura de ebulição, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Temperatura de ebulição, comparado à glicose e à sacarose, de 100 foi para 100,52. De 100 foi para 100,52. Ou seja, aumentou. Quanto que aumentou? Não aumentou? 0,52? Se para uma partícula aumenta 0,52, para 2 partículas aumenta o dobro. Qual que é o dobro de 0,52? 1,04. Então, a temperatura de ebulição aqui, ó, vai dobrar em relação ao que aumenta. Muito cuidado, tá? Não é 2 mols, eu vou ter o dobro da temperatura, vai ser 200, né? 201,4. Não. 1 mol aumenta 0,52, 2 mols aumenta o dobro do que aumentou. Dobro de 0,52 é 1,4, então a temperatura agora de ebulição vai ser 101,4. Ok? Muito bem, vamos lá. Se é dúvida, pergunta para o tio lá na sala. Estou lá na sala, pergunta lá. Agora aqui, meus caros, temos já a resposta da glicose e sacarose do NaCl. Observando agora o cloreto de cálcio. Ó. Vamos apagar aqui. Quantas partículas tem o cloreto de cálcio? Tá? Quem é o cloreto de cálcio? Tá ali, ó, é o CaCl2. Colocado isso aqui em água, eu tenho a dissociação. Separando esse composto, o cálcio é metal, o cloro é o ametal do nosso composto, né? Metal é positivo, ametal é negativo. Isso aí já tem que sacar, já há muito tempo você tem que sacar isso aí. Então, beleza. Sabendo que o metal é positivo e negativo, quais serão as cargas, né? Quanto de carga positiva, quanto de carga negativa? Vem dos valores que você já aprendeu, você sabe aqui. Vem comigo, ó, vem comigo, sem dúvida. Ó. Acorda para cuspir. Ó. Quanto de cálcio tem aqui? Tem um só. Então, 1 é a carga negativa do cloro.
Quanto tem aqui? Tem 2? Então, 2 é a carga positiva do cálcio. Tudo bem? Tudo bem? Sacou isso? Tá? Quantas partículas foram formadas aqui? Foi formado, ó, tem um cálcio, então foi formado um cálcio com carga positiva 2+. Beleza. E o que mais nós temos aqui? Nós temos agora quantos cloros nós temos, ó. Deixa eu apagar só esse pedacinho aqui. Quantos cloros nós temos aqui? Nós temos, olha, 2 cloros. Então eu tenho 2 cloros, cada cloro com uma carga negativa. Quantas partículas no total nós temos? Quantas partículas no total? Uma de cálcio 2+ e 2 cloro 2-, nós temos 3 partículas no total. Ah, professor, tem 3 partículas. Espera aí. Se o cloreto de sódio, o NaCl, tinha 2 partículas, dobrou? Bom, o cloreto de cálcio, que tem 3 partículas, esse aqui que nós estamos fazendo, que é o CaCl2, esse aqui, essa substância nos formou aqui, ó, 3 partículas. O cloreto de cálcio dobrou, porque tinha 2. O cloreto de cálcio, o cloreto de sódio dobrou, porque tinha 2. O cloreto de cálcio vai triplicar. Triplicar quanto? Nós fizemos aqui, ó, a água com 1 mol aumentou 1,86. 1 mol também de sacarose também aumentou 1,86. Para o cloreto de sódio agora, acompanha com o tio aqui, ó, dobrou, certo? Ao invés de ser 1,86, dobrou, foi 3,72. E agora para o cloreto de cálcio, que tem 3 vezes. Ah, então vai ser 3 vezes em relação ao início lá que nós estamos estudando. 3 vezes aumentou. 3 vezes 1,86, que é a nossa referência, vai dar quanto? Quanto vai dar? Vai dar 5,58, isso mesmo. Então, menos aqui, ó, 5,58. Faz 3 vezes 1,86. Vai dar menos 5,58, ok? Em relação agora à temperatura de ebulição, vamos lá. Colocado 1 mol, aumentou 0,52. Aqui. Colocado 1 mol, continuou 0,52. Colocou aqui NaCl, aumentou 2 vezes. Bom, se aumentou 2 vezes, professor, nós chegamos a 101,4. E agora aumentando 3 vezes. Bom, 3 vezes o 52 aqui que aumentou, perceba que não é toda a temperatura, tá? Imagina, será que isso pode ir de 100 para 300 graus? É absurdo, né? De 100, coloquei lá uma quantidade de cloreto de cálcio, de ponto de ebulição que era 100 foi para 300? Não, ele aumenta gradativamente. Aumenta quanto em quanto? Para essa situação, aumenta 0,52. O dobro, 1,4. O triplo vai nos dar 101,56. 101, é isso? 101,56, muito bem. Que é o dobro de 0,52. 56. Muito bem. Tá certo? Continuando. Agora aqui, para encerrar, ele volta aqui agora com uma substância que também é molecular. Ele volta com a sacarose. Deixa eu apagar aqui. Volta com a sacarose, tá? Deixa eu só apagar aqui. Muito bem. Ele fala de novo aqui da sacarose, olha. 1 mol de sacarose dá uma partícula. A sacarose também dá uma partícula, mas agora aqui são 2 mols. Então, nós temos 2 mols. Nós temos exatamente de 1 para 2, nós temos o dobro dessa relação. Então, com 1 mol de glicose é 1,86, 2 mols de glicose vai ser quanto? Vai ser o dobro, né? Vai ser menos 3,72 também. Ok? Tudo aí em graus Celsius, né, moçada? E aqui, o dobro do efeito, se foi 100,52, aumentou, eu tenho o dobro. Perceba que não é toda a temperatura, é apenas a variação. Aumentou 0,52, o dobro é 101,4. Aqui, então, 101,4 graus Celsius. Tá bom? Bem tranquilo, né, moçada? Agora, quanto à pressão de vapor? Vamos lá, gente, seguindo com a pressão de vapor. Nós estudamos que, com muita calma, certo? Parece confuso no começo, mas depois piora. Relaxa, relaxa. É o seguinte, as temperaturas de ebulição, quando o efeito coligativo ocorre, né, ocorre um aumento da temperatura de um aumento negativo, né? Então, eu te corrigir aqui. Quando
ocorre o efeito coligativo, o efeito de diminuição da temperatura de fusão, né? Esse efeito de crioscópico é a diminuição do ponto de fusão. Perceba que a água sozinha é zero, colocando 1 mol de uma substância molecular, de sacarose ou glicose, diminui para 1,86, menos, né? 1,86, colocando 2 mols, dobra, menos 3,72. 3 partículas, no caso do CaCl2, triplicou, foi para 5,58, tá? Com a temperatura de ebulição, nós percebemos que ocorre um aumento, ó, setinha para cima aqui, um aumento na temperatura de ebulição. A água pura é 100 graus, quando ocorre o acréscimo do soluto, quando ele é molecular, aumentou para 0,52, tornando a temperatura de ebulição para 100,52. Quando é o dobro da quantidade de partícula, foi para 101,4. Né? Nós tivemos 3 partículas, foi para 101,56. Ou seja, foi o 0,52. É para cada efeito, para cada número de partículas, tem 2 partículas vezes 2. Então, diminuiu, né? 1,04. Quando tem 3 partículas, então, cada efeito é 0,52. 3 partículas, no caso do cloreto de cálcio, vai diminuir ali 1,56, né? É isso? Isso aí. Agora, quanto à pressão de vapor? Vocês podem perceber aqui, deixa eu até apagar esse 17,23, que na pressão de vapor, a água pura tem 17,54. Pressão de vapor, milímetros por mercúrio. Quando colocou o soluto, o que aconteceu com essa pressão de vapor? Ela diminuiu ou aumentou? Ela diminuiu. Esse é o efeito da tonoscopia. Esse é o efeito da diminuição da pressão de vapor. Quanto que diminuiu? Perceba, se eu faço aqui o cálculo aqui para 17,54 para 17,23, diminui, fazendo minhas contas aqui, dá 0,31. Então, para cada 1 mol de partícula, diminui, na pressão de vapor, diminui 0,31. Como é que eu sei isso? Fazendo aqui, ó, 17,54 menos 17,23. Cada 1 mol de partícula acrescida, né, acrescentada nessa solução, diminui 0,31. Então aqui, sequência, considerando a sacarose, que tem o mesmo número de partículas, também vai diminuir em relação ao inicial, também 0,31, tornando 17,23. Beleza? Agora para o cloreto de sódio, que tem 2 partículas, em relação ao final, vai diminuir o quê? 2 vezes. Então vamos fazer aqui, se 1 mol diminui 0,31, 2 mols, 2 partículas, vai dar 0,62. Em relação à água pura, que é 17,54, diminuindo 0,62, nas minhas contas aqui vai dar 16,92. Estou com a cola aqui embaixo, por isso que está fácil. Ô, cavalo, aê. Tudo bem, certo? Considerando agora o cloreto de cálcio que tem, olha, 3 partículas, vai diminuir então 3 vezes mais. Quanto que vai dar 3 vezes mais? Cada uma é 0,31. Diminuindo agora 3 vezes mais, 3 vezes 0,31 vai dar 0,93, né? Muito difícil, cálculo aqui. Diminuindo 0,93 de 17,54, que é o início, vou ter aqui como resultado 16,61. Muito bem. Voltando para a sacarose, que é apenas 2 mols, ou seja, vou ter uma diminuição aí de 2 vezes o valor, que nesse caso é 0,31, nós já fizemos, também será aqui de 16,92. Pessoal, um exercíciozinho que organiza as ideias, questão de proporção, tá bom? Se você não compreendeu esse exercício, me fale novamente no final da aula, porque é uma questão proporcional. Nós vamos ver isso. Perceba que os cálculos que eu fiz aqui faz vezes 2, vezes 3, né? Não tem nenhum cálculo difícil aí, horrendo para a gente fazer, tá certo? Teremos outros exercícios assim, peço que acompanhem. Vamos lá, acompanhando, mas vamos dar seguimento aqui. Pega sua apostila, então, na página 55, nós temos exercício ali sobre conteúdo, né? Questão assim, não envolve cálculo aí, né? Interpretação de conteúdo, interpretação de texto. Percebam, ó. Em países com inverno rigoroso, é comum as pessoas jogarem sal na calçada. Já viram isso? Nunca vi, né? Nunca passei por um inverno rigoroso, mas isso, jogar sal na calçada para evitar problemas de locomoção de pedestres. Então, colocam sal na calçada para evitar problemas. Países com inverno rigoroso, qual é o problema que pode ocorrer numa calçada, né?
Qual é o problema? Existe água na atmosfera, formato de vapor, inverno rigoroso, essa água que está na forma de vapor ou até líquida sobre o chão, obviamente ela vai se tornar o quê em um inverno rigoroso? Essa água vai se tornar o quê? Vai se tornar sólida. Né? No inverno rigoroso, a água solidifica. Abaixo de 0 graus, a água entra, vira gelo, certo? Então, para evitar problemas de locomoção, é fazer com que essa água, o quê? Não solidifique, né? Obviamente. Então, qual afirmação científica explica esse fato? Jogar sal na calçada para que ela não se torne sólido, né? Para que ela tenha um ponto de fusão aí inferior a 0 graus. Qual é? É que o sal aquece o gelo? O sal aquece? Desde quando o sal aquece alguma coisa? Don't, né? O sal não aquece nada, certo? Agora aqui, o sal baixa o ponto de congelamento da água? Sim ou não? A água pura congela a 0 graus. Colocando o sal, ela vai congelar a 0? Não, né? Ela vai congelar ali a uma temperatura inferior. Obviamente, essa é a explicação correta, porém, a alternativa B é a correta, mas a C também está correta, que diz o seguinte: o sal ele aumenta o ponto de ebulição da água. Sim, ele aumenta o ponto de ebulição da água, mas não está relacionado com o fato dessa água estar na calçada, né? A água não vai entrar em ebulição na calçada, com certeza, certo? Bem óbvio isso daí. E a letra D está errada, porque o sal forma uma superfície mais áspera, né? Até dependendo da quantidade de sal, mas não é isso aí que faz com que as pessoas não escorreguem, certo? Faz com que esta água não congele sobre a superfície aí de uma calçada, evitando assim problemas de locomoção. Ok? Correto? Exercício. Alternativa letra B, de Basílio. Vamos lá, seguindo. Próximo exercício. Número 2, da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Diz ali que a cafeína é um estimulante muito consumido na forma tradicional de cafezinho. O infuso do café preparado pela passagem da água fervente sobre o pó contém inúmeras espécies químicas e o teor de cafeína está aqui em gramas por mol. Ele é de 1,550 massa, volume, né, massa, de café torrado e moído. Pergunta em relação ao café. Você gosta de café? Pergunta, ó. Para esquentar este café até a fervura, então este café preparado eu tenho água mais os insumos do café. Opa, certo? Então, vocês concordam que eu tenho uma solução? Eu tenho soluto e solvente? Se fosse somente a água, né? Eu sei que ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Ô, cavalo, quase que bonito. Aí, bonito o cavalo. Opa. Vamos lá. Ô, cavalo. A 100 graus Celsius. Colocando o cafezinho nessa água, eu vou alterar um efeito. Será que ela vai entrar em ebulição na temperatura menor ou maior? Este é o efeito de ebulioscopia, né? Quando colocado um soluto, no caso o café, a temperatura de ebulição ela aumenta, não é mais 100 graus, vai ser 101, 102, ela aumenta, tá bom? Então diz aqui na letra A, para requentar esse café até a fervura, ou seja, até ferver, é necessário uma temperatura superior à de ebulição da água pura? Sim ou não? Yes, my friend. Correto, né? Correto. É necessário a temperatura maior aí, tá? Diz aqui na alternativa B que a temperatura de fervura do café é igual à da água pura? Não, não pode ser igual, porque temos um soluto. Este soluto altera a propriedade de ebulição, certo? Fenômeno ebulioscopia. Na letra C, como a concentração de cafeína é baixa, a variação na temperatura de ebulição do cafezinho preparado independe? Não, depende totalmente da concentração, certo? Rabisca sua apostila aí, acompanha comigo, certo? Porque nós sabemos que quanto maior a concentração, maior é o efeito, depende da concentração. Na alternativa D, diz que o fato de compostos estarem dissolvidos no infuso, nesse café, levá-los à fervura será uma temperatura menor, né? Imagina, menor, 80 graus. Não, de forma alguma, né? Aumenta a temperatura de ebulição. E diz aqui que a temperatura da fervura é menor que sem o açúcar sobre mesma pressão. Está errado. Então, a alternativa correta, a letra A, de amor. De baixinho. Vamos lá, seguindo. Aqui, exercício número 3, falando sobre concentração. Ó, presta atenção. Entre as soluções abaixo, aqui entra em ebulição em temperatura mais elevada. Sublinha aí da sua apostila, meu lindo. Põe um pisca-pisca aí. Temperatura mais elevada, aumento na temperatura de ebulição.
Que efeito é esse? É o efeito de ebulioscopia. Ebulioscopia. Opa, beleza, certo? Esse efeito diz que a temperatura de ebulição aumenta em graus Celsius, certo? Nós trabalhamos em graus Celsius por enquanto. Aumenta. Qual das soluções aumenta mais? Aquela que tem o maior número de partículas, tá certo? Fazendo aqui, considerando aqui a letra A primeiro, ó. 0,2 mols dessa substância, nitrato de cálcio, CaNO3, 2. Aí chega uma substância dessa, o aluno não consegue dissociar. Dá um siriquite-papo no coração e não consegue dissociar isso. Consegue sim, simples. O que é na frente é metal, é positivo. Neste caso eu tenho uma parte de ametal. Eu tenho o nitrogênio e o oxigênio, sendo 3 oxigênios aqui. Tudo isso aqui eu tenho 2 vezes. Tá ok? Tá correto? Não se confundem, não se desespere com isso. Disse a vocês que as quantidades formam as cargas. É bem simples isso. Aqui, quanto é a quantidade de cálcio? É 1. Então a carga desse composto todo vai ser só um sinal negativo. Tá aqui. Qual é a quantidade desse NO3 que nós temos aqui? Quantas vezes tudo isso nós temos? Nós temos 2 vezes. Então, este 2 é a carga positiva do cálcio. É mais 2. Certo? Identificamos as cargas. Agora vamos dar as quantidades disso. Ó, bem moleza. Quantos cálcios nós temos aqui? Ó? Nós não temos um cálcio. Então, é uma partícula de cálcio com carga 2 mais ou mais 2, do jeito que você quiser. Mas, além disso, nós temos o que sobrou. O que sobrou? Sobrou o NO3. Com quanto de carga negativa? Um só sinalzinho negativo. Mas, como eu disse, quantas vezes nós temos esse NO3? Nós temos ele 2 vezes. Então, nós temos aqui 2 partículas de NO3, totalizando quantas partículas? 1 cálcio positivo e 2 NO3 negativo, nós temos 3 partículas. Vou colocar aqui na frente dessa substância que nós temos 3 partículas. Sendo que 1 mol dessa concentração é 0,2. Nós temos 3 partículas, 3 vezes a concentração 0,2 vai nos dar um total de 0,6. Certo? Vamos ver os demais. 1 mol de NaCl. Opa, vamos lá. Dissociando, você já deve ter anotado isso no seu caderno, tá? Ou na sua apostila. Se não, dá um pause aí, anote a dissociação, faz mais bonito que eu, obviamente, e segue o jogo. 1 mol de NaCl, então o Na, esse aqui é mais simples, nós já fizemos várias vezes, né? Se dissocia em Na+, e o Cl-. Somente sódio, então eu vou ter uma partícula de Na. Somente cloro, então eu vou ter apenas uma partícula de cloro menos. Totalizando aqui, 2 partículas, certo? Vamos lá para a nossa soma, nossa multiplicação. Nessa substância eu tenho 2 partículas dissociadas, certo? Abreviar aqui para apenas é partícula, tá? Partícula, vezes a sua concentração, que é 0,1. 2 vezes 0,1, vou ter um total de 0,2. Sacaram, pessoal, isso aqui? Percebam que, comparando somente a letra A e B, qual terá o maior efeito coligativo? É aquele que tem maior partícula. Quem tem mais partículas? 0,2 de CaNO3, 2 ou 0,1 de NaCl? É a letra A, né? Por enquanto. Vamos ver os demais. Aí o aluno, ele se depara com uma substância como essa, a de baixo aqui, 0,1 mol de C6H12O6. C6 é um açúcar, né? H12O6. Aí ele pensa o seguinte, professor, aqui já tem 12 hidrogênio, vixe, vai dar 12 partículas lá do outro lado quando for dissociado. Don't, tá errado. Né? Por que tá errado essa quantidade? Porque esse composto, don't metal, ele não tem metal. Ele é um composto que nós chamamos de molecular. Quando adicionada essa substância em água, quando eu coloco isso aqui em água, nós não temos a ocorrência da dissociação. Nós não temos a formação de íons. Continua sendo tudo isso aqui.
Continua sendo tudo a mesma coisa, C6, H12, O6, tudo sendo uma partícula só, uma molécula grande, até consideravelmente, porém agora no formato aquoso, certo? Então, se eu tenho 1 mol de partícula antes da dissociação, depois da dissociação nós vamos ter também 1 mol de partículas. Não ocorre dissociação de parte positiva e negativa. Por quê? Porque não tem metal, formado apenas por ametais e hidrogênio. Tá certo? Isso é extremamente importante. Então, não tem metal, vindo para a nossa conta aqui, uma partícula só, vezes a sua concentração, que é 0,1. 1 vezes 0,1, nós vamos dar exatamente a 0,1. Perceba que é o soluto com menor quantidade de partículas. Ele não vai ser a nossa resposta, né? Ele não vai ser nossa resposta. Vamos fazer aqui para o último, que é 1 mol de KNO3. Tá, vamos lá, vamos encerrar isso aqui bem rapidamente, tranquilo, é o último, prometo. Vou deixar a tarefa com vocês na sequência, tá bom? KNO3, nitrato de potássio, essa substância aqui, ó. Essa sofre dissociação? Sim. Por quê? Porque o potássio é metal. Percebam que, novamente, eu tenho um resto agora aqui, ó, 2 elementos ametais, que é o nitrogênio e o oxigênio. Tá certo? Quando eu tenho o NO3, gente, eu tenho que considerar isso aqui como sendo uma coisa só. Eu tenho uma vez isso aqui, correto? Diferente do CaNO3 que tinha, olha aqui, ó, que tinha 2 vezes, ó. Deixa eu mudar a cor ali. Acompanha com o tio aqui, ó, tá? Nós temos, para essa substância, nós temos 2 vezes o NO3. Agora eu tenho uma vez só. Se eu tenho ele uma vez só, esse 1 é a carga positiva do potássio. Vai ser aqui mais 1. O potássio também só tem 1. Esse 1 vai ser a carga negativa do NO3. Dissociando isso, então nós vamos ter esse resultado, olha. Nós vamos ter 1 potássio, então é uma partícula K+, e eu tenho um íon, uma espécie, que é o NO3, com uma carga negativa sendo uma partícula só. Uma positiva e uma negativa, eu tenho um total de 2 partículas. Fazendo nossa multiplicação, 2 partículas vezes a concentração, que é 0,4. 2 vezes 0,4 é igual a 0,8. Opa! Qual das soluções abaixo tem o maior efeito? Aquele que tem o maior número de partículas, olha, vezes a concentração é o 0,8, certo? Então, 0,8, a resposta aqui da letra D de jeans é nossa resposta correta, certo? Amados, deixo encerrado por aqui esse assunto. Tem mais alguns exercícios que eu quero fazer com vocês, mas vamos lá para a sala. Tendo tempo, vou fazer lá na sala, ok? Voltem lá. Um abraço, aguardo lá.